Quero ler a bendita palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso de número 8. Está escrito assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Bendito seja o nome do Senhor. Como experimentar o consolo de Deus? Como experimentar o consolo de Deus? O apóstolo Paulo, nesta passagem que terminamos de ler, mostra-nos o poder consolador de Deus. Ele utiliza-se de uma experiência particular, de um fato que aconteceu com ele mesmo. Diz-nos a bendita palavra que ele estava na Ásia, servindo ao Senhor, proclamando a Jesus, anunciando o Evangelho, discipulando pessoas. E nesta empreitada missionária evangelística, este homem de Deus recebeu o consolo do Senhor e agora escreve à igreja de Deus que está em Corinto para ensiná-los sobre a prática do consolo. Veja que Paulo, ele começa mostrando-nos de que aqueles que estão envolvidos com a obra do Senhor enfrentarão tribulações. Veja que ele afirmou exatamente isso no verso 8. Olha, eu não quero que vocês fiquem ignorantes no que diz respeito à natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Embora a Ásia seja ainda hoje um lugar onde os turistas procuram, onde as pessoas viajam para se divertir, descansar, conhecer lugares paradisíacos, Paulo não estava num passeio. Paulo, ele não desfrutava das belas paisagens da Ásia. Ele não estava num spa, ele estava num campo de batalha, ele estava pregando o Evangelho, anunciando a Jesus, cumprindo com a sua missão e com a sua vocação ministerial. Contudo, ele sofreu, porque a tribulação é algo inseparável da obra de Deus. Não dá para fazer a obra de Deus e não sofrer. Isso não é masoquismo, mas é Bíblia. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Paulo sofreu na Ásia. Tribulações são permitidas e controladas por Deus. Eu e você jamais estaremos imunes a elas enquanto vida tivermos. Mas a outra verdade que o texto sagrado fala-nos é da capacitação que recebemos dos céus para suportarmos as tribulações. Veja que o apóstolo, ele diz que o sofrimento que sobreveio
foi maior do que a sua capacidade humana de resistir, a ponto de levá-lo a pensar que até a morte chegaria para ele. Contudo, é necessário lembrar, quando não temos mais forças, quando elas saem, o poder de Deus entra em ação. Paulo afirmou: já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Veja que ele chega a afirmar tal verdade. O poder da ressurreição começa a agir em nós, operar em nós. O poder de Deus capacita-nos a suportar qualquer tipo de intensidade de tribulação. Por fim, o apóstolo diz, nesse texto sagrado, a respeito do consolo de Deus, que o Senhor, Ele é aquele que nos livra das tribulações, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos. Veja que aqui o verbo livrar significa puxar, arrastar pelo chão, com o intuito de livrar e resgatar do perigo. Aplica-se a Deus libertando os seus filhos dos perigos desta vida. Veja que Paulo, ele usa o verbo para os 3 tempos da nossa jornada aqui na terra. Ele diz: livrou. Ele também disse: livrará. Mas ele também afirma: livra-nos, para ensinar e mostrar o completo livramento de Deus. E aí ele conclui este raciocínio falando-nos a respeito dos benefícios das tribulações. Paulo encerra falando sobre 2 benefícios que a tribulação produz, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ou seja, a tribulação motiva-nos à oração. Paulo orou e os crentes oraram por ele. É Deus quem nos livra, é Deus quem responde às nossas orações. Ele utiliza a expressão ajudando-nos também vós. É uma palavra que retrata um grupo de trabalhadores carregando juntos um grande fardo. Eis o poder de orarmos uns pelos outros, é carregar o fardo um do outro. A oração leva-nos a isso. Mas por fim, o outro benefício, Paulo, ele ensina-nos que Deus é glorificado por meio de nossas tribulações. O livramento de Paulo da morte gerou um cântico de gratidão e louvor a Deus. Eu encerro levando você a fazer a pergunta, que é a resposta. Como experimentar o consolo de Deus? Falando com Ele e meditando na tua santa e bendita palavra. Que Ele te console.